Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcioni, professor de História, em nome da SAI Digital. Sejam todos bem-vindos e, poxa vida, vamos com força, pensamento positivo aí, jogar umas energias positivas para que possamos fazer continuidade no nosso estudo e, claro, esse bate-bola bem bacana em conjunto com vocês para a gente entender nosso conteúdo de História, tudo bem? Hoje o nosso tema, então, em Alta Idade Média é a consequência desses povos reinos germânicos, e como que nós vamos entender essa formação dessa nova sociedade germânica e romana, essa fusão que nós chamamos, então, de Idade Média, enfim, essa sociedade medieval, que vai do século V ao século XV. Nesta aula, então, veremos a sociedade medieval, apesar que você vai falar assim, poxa vida, mas só um tema, professor? Ah, não, mas ele é bem extenso. Vamos pegar aqui dos reinos germânicos dois conceitos principais. Dos romanos vieram o colonato. O colonato é o seguinte, diante de situações de instabilidade, até mesmo os povos germânicos que estavam invadindo Roma, muitos pobres buscavam refúgio, uma espécie de proteção e moradia no campo. E aconteceu um êxodo rural. Esse êxodo rural, essa ruralização, essas pessoas indo buscar proteção e moradia no campo, nós chamamos de colonato, que era uma espécie de serviçal, um trabalho servil. Vamos imaginar a cena, estou chegando, eu sou um camponês, eu sou um desesperado, eu estou saindo da cidade de Roma porque está acontecendo vários saques, e eu procuro uma fazenda, procuro um latifundiário ali em Roma e falo o seguinte para ele, olha, senhor, por favor, eu estou aqui com a minha família, meus 5 barrigudinhos, eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para tentar salvar minha família, o senhor pode me dar proteção? E o fazendeiro olha assim e pensa, poxa vida, gostei, por que você não pode trabalhar para mim em troca de proteção? Não te pago em dinheiro, te pago em proteção. Você trabalha para mim e vai ter outros tipos também de impostos, tributos, através de trabalho, através dessa relação servil. Tá bom? Relação servil, que nós chamamos de colonato. Do reino germânico, dos povos germânicos, veio a segunda característica principal, que é o comitatus. O comitatus é essa fidelidade, uma ideia de fidelidade guerreira entre os soldados, os guerreiros germânicos e o seu chefe militar em momentos de guerra. Comitatus e colonato é a base, o pilar da formação dessa sociedade medieval. É daí que nós vamos entender, por isso que nós falamos. Os germânicos não chegaram e mataram Roma, e destruíram Roma e acabaram com tudo. Não. Passou por um processo de romanização, passou por um processo de germanização. Então, uma fusão. O cristianismo continuou, é românico. Os germanos, inclusive, se converteram ao cristianismo. Muitas características germânicas continuaram. Falei a aula passada, eu deixei essa brincadeira com vocês. Qual a relação entre Pinheiro, Manjedoura, Jesus Cristo e Belém, num lugar extremamente quente no Oriente Médio? Qual que é a relação? Nenhuma. Foi muito comum durante a Idade Média os povos, esses germânicos que invadiram com seus costumes, inclusive o Pinheiro era um deus pagão germânico. A igreja, os cristãos, o cristianismo, primeiro tentou proibir. Falou, olha, não pode ficar cultuando o Pinheiro dentro de casa porque ele é um deus pagão germânico. Mas as pessoas continuavam, virou um costume. É uma ideia de guerra cultural entre costumes das populações, principalmente mais pobres, contra o que se entende como um padrão oficial. A segunda opção da igreja cristã foi, olha, já que não dá para proibir, já que a gente proíbe, o pessoal não cumpre, vamos tentar fazer uma ideia de assimilação. Então eles pegaram o Pinheiro, associaram com o nascimento de Cristo, 25 de dezembro, junto com a manjedoura, o pinheiro, que é uma árvore, vocês sabem, ou para quem não sabe, o pinheiro é de uma região fria, ele é uma árvore de regiões frias, ele não tem no Oriente Médio, ele não tem em lugares quentes, a araucária, símbolo do Paraná, por exemplo, e enfim, o pinheiro ele é um lugar frio, e associaram pinheiro junto com a manjedoura
junto com o nascimento de Cristo, de maneira que as pessoas, já que é um costume ter um pinheiro em casa, vocês vão ter. Todo 25 de dezembro vocês vão botar o pinheiro aí. Outras estratégias também da igreja, por exemplo, o 25 de dezembro era a chamada Festa dos Solstícios dos povos vikings. Como proibir essa festa dos solstícios, que era próximo do final de dezembro? Ainda não se sabia muito bem a data do nascimento de Cristo. Foi uma outra estratégia da cristandade. Pega-se a data da festa do solstício, viking, se mistura com o nascimento de Cristo, junto com o pinheiro germânico, e mistura com a cristandade. E aí você tem essa fusão, essa nova sociedade. Você fica pensando, e Thor entra onde? Pois é. E se eu te falar que os povos vikings rezavam para cada deus em cada dia? Thursday em inglês é Thursday. Dia de Thor. Se rezava na quinta-feira, sempre para o deus do trovão. Friday, dia da Freia. Povos vikings, cada dia fazia a sua reza para cada deus do seu panteão e fazia então essa reza. Thursday era o dia de Thor. Aí está uma explicação então da origem. Tudo bem? Vamos lá? Sociedade medieval. Na aula passada vocês viram, então tinham que responder, levando em consideração o texto e seus conhecimentos. Será que todos tinham acesso aos livros da biblioteca de Carlos Magno? Quem será que lia esses livros? Não, os livros não eram. Os livros eram muito caros e valiosos, poucos tinham acesso a eles, além disso, pouquíssimas pessoas eram alfabetizadas, o que restringia esse número. Procurem no livro de vocês da Saia Digital, ele tem uma imagem bem bacana, na página 607, 608 ali, aproximadamente. É uma imagem de um livro com pedras preciosas. São bem famosas esses livros do Império Carolíngio com pedras preciosas estampadas na capa, e era muito comum os nobres da Alta Idade Média do Império Carolíngio, né, presentear seus amigos, presentear seus nobres com livros estampados com pedras preciosas. Isso mostra que não é qualquer pessoa que tinha acesso a livros. A partir da reflexão de Roger Chartier, você acha que o suporte digital influenciou a forma com que as pessoas leem? Como? É pessoal, mas o que nós esperamos aqui do aluno? Que ele entenda que houve uma grande transformação digital, né, que transformou expressivamente a forma de ler. Todos têm acesso à leitura, todos têm acesso, inclusive, a várias outras plataformas digitais. Você pode colocar livros, você não precisa ir à biblioteca e comprar um livro, ou pegar um livro, ou ir na livraria e comprar um livro. Você pode hoje, muitos livros que estão em domínio público, você ter acesso ali, ou até mesmo em resumos. Existe uma espécie de democratização gigantesca, uma enxurrada de facilidade de acesso à leitura. Inclusive novas formas de leitura. Inclusive que vocês vão ter lido ali, se pausaram na resposta, está dizendo os memes, que é outra característica, uma forma de leitura. É uma forma de expressão, é uma forma de representação, os memes. Sociedade medieval, vamos dar continuidade. Tem uma frase de um monge medieval que ele dizia o seguinte: temos três grupos. Aqueles que rezavam, aqueles que guerreavam, aqueles que trabalhavam. Nós temos então uma sociedade estamental, sem movimentação social, por isso que ela é estamento, ela não é uma classe, não é a classe de clero, a classe de nobres, a classe de trabalhadores. Estamentos, porque não tinha mobilidade. Nasceu nobre, vai morrer nobre. Nasceu trabalhador, vai morrer trabalhador. E o clero, professor, como que faz essa formação? Não existe o celibato? O monge não pode casar, e daí como é que fica? Mas eles têm os nobres, né, que utilizam inclusive o estamento clerical para garantir inclusive a sua ascensão social, para garantir a sua posição social. Então você tem um estamento, né? Um trabalhador, um camponês não vai chegar lá ali no senhor feudal e falar assim: olha, eu posso ser um monge? Não, não pode. Você é um servo, está preso à terra, vai trabalhar, vai pegar a enxada e vai plantar, faz favor. Então nós temos essa divisão social muito forte.
Organização política. O senhor feudal, ele é o símbolo máximo desse poder, tá? Dessa sociedade feudal. Nós estamos falando da sociedade, nós estamos falando daquele momento histórico dos filmes de castelos, agora entrou esse momento, tá? Daqueles camponeses plantando, daquele símbolo máximo ali dos nobres guerreando com as suas armaduras, chamada justa, era uma espécie de campeonato que eles praticavam quando estavam em guerra, né? Os nobres vinham com aquela lança, aquele escudo, eles tinham que passar um pelo outro e tentar acertar ali o rosto, não querendo fazer propaganda, mas tem um filme muito bacana. Essa não está no Extreme, mas estava até pouco tempo atrás. Coração de Cavaleiro. Vale a pena procurar o trailer no canal do YouTube. Coloca lá, Coração de Cavaleiro. Poxa, é com Heath Ledger, inclusive, aquele menino que fez o Coringa lá. Vale a pena vocês conhecerem esse trabalho bem legal aí desse filme. Corações de Cavaleiro. Coração de Cavaleiro. Apenas nobres podem ser guerreiros, apenas nobres podem batalhar, podem fazer montar num cavalo com uma armadura. É um sir, é um conde, é um duque, é um marquês, né? O camponês está preso na terra, ele é um servo. E para isso ele tem que cumprir, inclusive, algumas obrigações. Está ligado à servidão. Já vamos falar dessas obrigações dos camponeses. Rapidinho aqui, tá. Houve um enfraquecimento do comércio, houve um enfraquecimento da cidade, e como que se mantém então essa sociedade feudal? Através do que nós chamamos de suzerania e vassalagem. Eu sou um senhor feudal, hipoteticamente falando. Eu preciso de guerreiros que mantenham a minha proteção, que protejam contra outros povos, inclusive invasores, os vikings, os povos muros, árabes que estão invadindo a Europa. O que eu faço? Eu vou pegar, eu sou um latifundiário gigantesco, eu tenho uma grande extensão de terra, pego um pedaço da minha terra, dou para esse nobre guerreiro, você vai se tornar um outro feudo, um outro senhor feudal. Menor, eu sou mais poderoso, tenho mais influência, ele é o senhor feudal, menor, mas eu sou o suzerano, eu dou um pedaço de terra e ele vai ser meu vassalo. Ele vai ter que jurar fidelidade e proteção. E alguns feudos, alguns castelos até hoje na Europa estão ligados por labirintos subterrâneos embaixo, né? Onde as tropas, os nobres, passavam para proteger outros feudos. Muito interessante isso. Então era assim que eles faziam a sua garantia. Havia uma outra linha chamada subvassalos. Então aquele microfeudo pega mais um pedacinho e dá para um outro, seria uma chacrinha, né? Nem um sítio não é. Passava ali um outro microfeudo para o seu nobre que também trabalha para ele, que também guerreia e protege ele. E essa ligação fica um vínculo, porque ele é subvassalo do vassalo que é meu vassalo. Então eu tenho como suzerano, como senhor feudal, eu tenho a fidelidade daquele vassalo e a fidelidade do subvassalo, né? Estou sendo atacado, o povo viking está tentando me invadir, o meu castelo, o meu feudo, e eles vão proteger. Feudo. Falamos sobre a sociedade feudal. O que é o feudo? É bem comum, né? Bota aí na internet feudo, imagem de um feudo. Castelo, pomar, a aldeia dos camponeses, um rio cortando porque eu preciso de água. Eles eram extremamente autossubsistentes porque virou uma terra de ninguém fora desse feudo, né? Ele está murado, ele está protegido. Eu preciso tudo que eu necessito, eu preciso ter nele. Não quer dizer que não houve cidades medievais, houve sim, com menos poder, com menos número de pessoas. Não quer dizer que também não houve comércio, houve vários pontos comerciais. Destaque inclusive para um comércio chamado Flandres, que ficava na atual França, mas não é uma sociedade urbana como a nossa de hoje. Era uma sociedade feudal, dentro do feudo. O camponês não pode sair, ele não é um escravo. Não posso vender os camponeses, eles são servos. Mas se eu morrer, eu, senhor feudal, o meu filho vai herdar o feudo e vai herdar com tudo que está dentro, com os camponeses, com as estruturas do feudo, né? E com todos os nobres guerreiros também que estão dentro do feudo também, que juram fidelidade e trabalham para mim, enfim, que protegem o feudo, né? Houve uma história, isso é real, inclusive tem um filme, né? Eu tô cheio dos filmes hoje, né?
trabalha sobre, inclusive, a independência da Escócia. Tudo começa com uma revolta de camponeses dentro de um feudo. Isso é verdade. O senhor feudal inventou uma lei, porque ele tem poderes jurídicos, é isso que o nosso texto está falando, poderes econômicos, poderes de vida e morte sobre todos os servos. E nesse filme, poxa vida, como é que é? Poxa, eu vou ficar devendo essa, mas eu prometo que próxima aula eu falo para vocês. E começa, o tema é a independência da Escócia em relação à Inglaterra, e acaba que, nesse determinado momento, um senhor feudal criou uma lei que todos os servos, todos os camponeses, quando iam casar, iam casamentos, inclusive o senhor feudal que escolhia, a mulher tinha que passar a noite de núpcias com ele primeiro, para depois passar com o camponês. Isso acabou criando uma revolta entre os camponeses e desencadeou, quando viu um sistema revolucionário impressionante que acabou culminando com a independência da Escócia em relação à Inglaterra. Isso é real, mas mostra o poder do senhor feudal diante dos camponeses. Próxima aula eu prometo que eu trago o nome desse filme. Isso que dá a inventar a história de filmes, né, meninos? Vamos lá. Servos, isso era muito importante. Eles tinham então 3 obrigações. Corvéia, eram obrigados a trabalhar alguns dias da semana no manso senhorial. Dentro do feudo nós tínhamos 2 tipos de terra. A terra do manso senhorial, onde era tudo, 100% que era plantado era do senhor feudal, e o manso servil, que eram as terras dentro da aldeia dos camponeses. O que era plantado, 50% tinha que pagar, agora vem aqui, a chamada talha, que era dentro do manso servil, obrigação de entregar parte da produção do servo obtido trabalhando dentro do manso servil. Aí vinha a banalidade. O principal alimento da época medieval era o pão, enfim, o trigo era muito utilizado na agricultura, e para utilizar o moinho, para se moer o trigo, para se fazer o trigo, para se utilizar as ferramentas, que era tudo do senhor feudal, você tinha que pagar a banalidade, mas não com moeda, normalmente com trabalho ou com cereais, né? Com sacos de material, de grãos. Então, essas são as obrigações. Fala um pouco dessa mistura cultural. Se vocês puderem depois dar uma lida com calma, pausar o vídeo, vai falar aqui também, inclusive, sobre a questão da germanização e da romanização. O professor Roberto falou aqui bem no finalzinho, o comitatus, que é essa fidelidade entre nobres e guerreiros. Próxima aula, meninos. Dê uma estudada aí sobre o feudalismo, essa combinação de instituições romanas, germânicas, que nós falamos bastante sobre isso. Aponte uma instituição de origem romana e na letra B, uma origem germânica. Quero, em nome da SAI Digital novamente, agradecer a todos vocês, muito obrigado, um bom estudo, desejar a todos vocês um bom estudo, uma energia positiva a todos vocês e até a próxima. Valeu!